Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Aproveita o começo do vídeo para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que está precisando de umas aulas de física. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre geradores e receptores. Ora, nos dias de hoje nós sabemos que vários aparelhos elétricos estão ao nosso redor o tempo inteiro. Nós utilizamos um ventilador, uma televisão, uma máquina de lavar, e é claro que estes aparelhos eles precisam de um gerador para gerar energia elétrica, para gerar tensão elétrica que possa alimentar estes circuitos. Os aparelhos que geram energia elétrica são os geradores, já aqueles que consomem energia elétrica e transformam em outras formas de energia são os receptores. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Como eu dizia, hoje vamos falar sobre geradores e receptores. Vamos começar aqui a nossa discussão pelo estudo dos geradores. Ora, um gerador é um dispositivo que transforma uma certa forma de energia em energia elétrica. Veja, uma pilha, por exemplo, uma pilha comum, transforma a energia química em energia elétrica. Uma bateria de automóvel, da mesma forma. Já uma usina geradora de energia, uma usina eólica, ou ainda uma usina hidrelétrica, transformam aí a energia do movimento em energia elétrica. A diferença é que uma pilha e uma bateria, uma das diferenças, geram corrente contínua, enquanto que as usinas elétricas, seja uma usina eólica, uma hidrelétrica, uma termoelétrica, uma usina nuclear, são usinas que geram corrente alternada. Aqui temos também um dínamo, que está acoplado à roda de uma bicicleta, que também gera energia elétrica, provavelmente aqui para acender os faróis da bicicleta. Então aqui eu tenho exemplos de geradores. Vamos lá. O símbolo de um gerador em um circuito, ele é da seguinte maneira, que está aqui do lado direito. Ó. Observe, tem aqui um gerador, tá vendo? Um tracinho maior e um tracinho menor. O tracinho maior representa o polo positivo e o tracinho menor representa o polo negativo. A e B são os terminais do nosso gerador, da nossa bateria, da nossa pilha. Vamos lá. O gerador, ele transporta a corrente do seu potencial mais baixo, que é o potencial negativo, para o potencial mais alto, que é o potencial positivo. Talvez você me diga, mas PH, a corrente elétrica não vai do mais para o menos? Você acabou de falar o contrário. Calma, estou falando de como é a energia elétrica, de como é a corrente elétrica dentro da pilha, dentro do gerador. Dentro do gerador, de fato, a corrente elétrica ela vai do potencial negativo para o potencial positivo. E aí, a corrente elétrica sai para o circuito a partir do potencial positivo da bateria. Mas dentro da bateria, ela recebe corrente elétrica pelo polo negativo e ela vai fornecer corrente elétrica ao circuito pelo polo positivo. Então, aqui dentro da bateria, a corrente elétrica I é do menos para o mais. Então, os portadores de carga ficam carregados com certa energia potencial elétrica. Aqui dentro, existem reações químicas, no caso de uma pilha, que vão recarregar esses portadores de carga elétrica. Vão recarregá-los com uma certa energia potencial, que é a energia que será usada no circuito, pelos receptores, pelos resistores e etc. Ora, dessa forma dizemos que o gerador, ele gera uma FEM, uma força eletromotriz, ou seja, gera uma certa tensão, uma certa voltagem. Essa força eletromotriz é comumente simbolizado nos problemas de física pela letra grega
epsilon. Tá vendo aqui um epsilon? Parece um Ezinho. Em alguns livros você vai ver como um E de fato, um E maiúsculo normalmente, mas é mais comum utilizarmos o símbolo epsilon para a força eletromotriz, que é abreviadamente FEM, F-E-M. É a voltagem que a pilha gera. Mas atenção, nem sempre a voltagem que a pilha gera é a voltagem que essa pilha consegue entregar ao circuito. Ela gera uma voltagem maior, mas só consegue entregar ao circuito uma voltagem menor. Vamos entender o porquê disso aqui direitinho. Olha só, a fonte de tensão, se for uma fonte ideal, eu tenho aqui simplesmente uma força eletromotriz Epsilon gerando uma certa voltagem e essa bateria, ó, o tracinho maior é polo positivo, o tracinho menor é polo negativo. Dentro da bateria, a corrente do menos para o mais, e aí a corrente vai fluir pelo circuito, saindo do polo positivo da bateria e retornando ao polo negativo da bateria. A força eletromotriz, nesse caso, é a própria tensão que será fornecida ao circuito. Aquilo que nós chamamos de U, é a DDP, é a diferença de potencial. Isso no plano ideal, mas na realidade, nós sabemos que sempre que existem circuitos, sempre que existem caminhos para a corrente passar, vai existir também ali uma resistência interna. Sim, resistência está associada à dificuldade da corrente elétrica em passar por um certo condutor. Como ela vai passar por dentro de alguns caminhos no interior da bateria, estes caminhos também vão oferecer uma resistência elétrica. Ou seja, a bateria vai ter sempre, na realidade, uma resistência interna, que aqui está representado por um R minúsculo, um Rzinho. Então, a tensão elétrica que a bateria vai gerar é uma tensão elétrica epsilon. Porém, parte desta tensão elétrica vai ficar na sua resistência interna. Dessa forma, a voltagem, a tensão fornecida ao circuito será menor do que aquela tensão gerada inicialmente pela bateria. A tensão, de fato, fornecida ao circuito será menor que o epsilon, que é a tensão gerada pela bateria. Parte desta voltagem ficará na resistência interna da nossa bateria. Por esta razão, vamos aqui montar a equação de um gerador. Vamos supor uma fonte de tensão, uma bateria real, ou seja, ela tem uma certa força eletromotriz epsilon e ela tem uma certa resistência interna Rzinho, que vai dissipar uma certa quantidade de energia. Ora, nós sabemos que a tensão elétrica resultante, aquela que será fornecida ao circuito, é a diferença entre a tensão elétrica gerada pela bateria e a tensão elétrica dissipada pela resistência interna da bateria. Ora, como U é igual a R vezes I, de acordo com a primeira legião, a tensão dissipada vai ser a resistência interna vezes a corrente. Portanto, colocando R vezes I no lugar de UD, né, que é a tensão dissipada, eu tenho esta equação, que é a equação de um gerador real, de um gerador que possui uma certa resistência interna. U igual a epsilon menos RI. U é a tensão entregue pela bateria ao circuito e epsilon é aquela tensão gerada inicialmente pela bateria. Notem, portanto, eu vou dar uma ênfase novamente, que a bateria gera inicialmente uma tensão epsilon, que chamamos de força eletromotriz, mas só consegue fornecer ao circuito uma tensão menor, uma tensão U, porque parte desta voltagem ficará ali sendo consumida pela resistência interna deste nosso gerador, desta nossa bateria. Vamos lá, continuando aqui, vamos falar sobre a corrente de curto-circuito. Imagine, por exemplo, que eu tenho aqui uma bateria, uma certa força eletromotriz, que agora eu estou chamando de E,
e não mais de epsilon, tem aqui ó, o tracinho maior, o polo positivo, o tracinho menor, o polo negativo. Aqui eu tenho uma resistência interna, Rzinho. Ora, se eu conectar este terminal da bateria ao outro terminal da bateria por um fio que não tem resistência elétrica, esta ligação, como já sabemos de outras aulas, é uma ligação em curto-circuito. Este potencial deste ponto, eu vou chamar de VA, será igual ao potencial do outro ponto, o VB. Ora, se VA é igual a VB, então não existe uma diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Desta forma, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é igual a zero. Ora, se a tensão U é igual a zero, então quando eu pegar a equação de um gerador e colocar zero no lugar de U, o que nós teremos? Zero é igual a E menos RI. E esse I eu vou chamar de ICC. ICC é a corrente de curto-circuito. Ora, passando esse monômio menos RICC para o primeiro membro da equação, ele fica positivo, e depois devolvendo R, dividindo, eu tenho esta expressão. A corrente elétrica numa ligação de curto-circuito é a força eletromotriz E dividido pelo Rzinho, dividido pela resistência interna. Ora, a equação do gerador, U igual a epsilon menos RI, permite que nós construamos um gráfico de U em função de I. Olha aqui no nosso canto esquerdo da página, do nosso slide, eu tenho aqui ó, U em função de I. Esse gráfico vai ser uma reta, e uma reta decrescente. Por quê? Porque esta função U igual a epsilon menos RI é uma função do primeiro grau e é decrescente, porque o coeficiente angular da reta é negativo, é aí o nosso menos R. Já o coeficiente linear é a força eletromotriz epsilon. Então, o ponto em que o gráfico toca o eixo vertical é justamente a força eletromotriz, e o ponto onde o gráfico toca o eixo horizontal é aquela corrente quando a tensão é zero. Nós sabemos que a corrente quando a tensão é zero é chamada corrente de curto-circuito. Portanto, este ponto aqui embaixo é o nosso ICC, é a nossa corrente de curto-circuito, que é epsilon sobre R, é a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Observem que, à medida que a corrente elétrica cresce, a tensão U fornecida para o circuito diminui. Sim, à medida que a corrente cresce, a tensão que fica na resistência interna aumenta. E, por consequência, a tensão fornecida ao circuito vai diminuindo. Então, o gráfico aqui, o gráfico da característica, a curva característica de um gerador real é aqui uma reta decrescente. À medida que a corrente cresce, a tensão fornecida ao circuito vai diminuindo. Vamos lá, continuando aqui, vamos falar de rendimento. O rendimento, vocês sabem, é aquela grandeza da física que está presente em vários conteúdos da física, que está associado à eficiência de um certo aparelho. Quanto mais eficiente, ele é mais econômico, entre aspas, ou seja, ele aproveita melhor a energia. Lá na termodinâmica, o rendimento de uma máquina térmica tem a ver aí com o aproveitamento que aquela máquina dá da energia recebida da fonte quente. Então, quanto melhor ela aproveita essa energia, melhor ou maior é o seu rendimento. Da mesma forma, para máquinas mecânicas, temos ali o rendimento mecânico. Então, o rendimento está associado a essa ideia de desperdício e de aproveitamento de energia. Da mesma forma, em um gerador. Veja, em um gerador, o rendimento é a energia útil dividido pela energia total. Então, o gerador ele vai gerar uma certa quantidade de energia, mas, de fato, só será útil uma parte dessa energia.
Por que só será útil uma parte dessa energia? Porque outra parte dessa energia será dissipada lá na resistência interna do gerador. Inclusive, a energia dissipada, a potência dissipada, pode ser calculado como sendo R vezes I ao quadrado. Já vimos esta fórmula lá na videoaula de resistores. A potência total, a potência gerada pelo gerador, ela vai ser epsilon vezes I. Também vimos esta fórmula na outra videoaula, mas lá na outra videoaula eu coloquei que P é igual a U vezes I, que estávamos ali considerando a DDP-U. E aqui estamos considerando a força eletromotriz epsilon. A potência útil será, então, U vezes I, mas é o U útil. O U útil nós sabemos que é a diferença entre o epsilon e o U consumido pela resistência interna. Portanto, o U útil é dado por epsilon menos RI. Então, no lugar de U útil, eu vou colocar epsilon menos RI vezes I. Ora, aplicando aqui a propriedade distributiva, epsilon vezes I dá epsilon I e RI vezes I dá RI ao quadrado. Então, nós percebemos que a potência útil ela vai ser epsilon vezes I menos RI ao quadrado. Como epsilon vezes I é a potência total e como RI ao quadrado é a potência dissipada, nós percebemos que a potência útil é a potência total menos a potência dissipada. Isso faz todo sentido, né? A potência que de fato vai ser utilizada pelo circuito é a potência total que o gerador gera, menos aquela potência que foi dissipada por sua resistência interna. Vamos lá. Então, como o rendimento é a potência útil sobre a potência total, eu posso escrever no lugar de potência útil, eu posso escrever epsilon vezes essa expressão que está aqui, epsilon I menos R ao quadrado. No lugar de potência total, eu posso escrever epsilon vezes I. E quando fizer a divisão de um pelo outro, eu vou aqui obter esta expressão para o rendimento. O rendimento é igual a U sobre epsilon. É a tensão fornecida para o circuito sobre a força eletromotriz. Notem que nós simbolizamos o rendimento pela letra grega eta. Parece um Nzinho com a perninha puxada. Essa letra grega eta, ela é usada em vários capítulos da física, sempre simbolizando rendimento. Comumente, o rendimento ele é expresso em percentual. Sim, já que o rendimento é a razão entre dois tipos de energia, então eu vou cortar aí joule com joule, se estivermos no sistema internacional, e o rendimento ele vai acabar sem unidade nenhuma. Por esta razão, nós dizemos que o rendimento é uma grandeza adimensional, ele não tem uma unidade. E aí nós usamos a porcentagem para expressar o rendimento de um gerador. Por exemplo, se eu faço um cálculo e vejo que o rendimento é igual a 40%, é porque de toda a energia que ele gera, somente 40% de fato é utilizado pelo circuito. Os outros 60% estão aí sendo dissipados na resistência interna do meu gerador. Então, a noção de rendimento é esta noção de eficiência, do quanto aquele gerador, de fato, consegue entregar energia ao circuito. Vamos lá. Aqui nós observamos, nesta expressão aqui, que a potência útil, PU, é epsilon I menos RI ao quadrado. Esta função, ela é uma função do segundo grau. E o A da nossa função, o coeficiente do x quadrado, fazendo aí um paralelo com a matemática, ele é negativo, veja, ele é menos R. Se eu fizer um gráfico da potência útil em função da corrente, esse gráfico vai ser uma parábola, porque essa função é uma função do segundo grau. Ora, sendo uma função do segundo grau, e com o A negativo, a parábola terá concavidade voltada para baixo. Este ponto que está aqui embaixo,
a interseção da parábola com o eixo horizontal é justamente aquela corrente quando a tensão U é igual a zero. Ora, nós sabemos que a corrente, quando a tensão é igual a zero, chama-se corrente de curto-circuito, que é o nosso ICC. Já sabemos lá do slide anterior que a corrente de curto-circuito é a força eletromotriz dividido pela resistência interna do gerador. Ora, por uma questão de simetria, aqui eu tenho o vértice da parábola e esse x, essa abscissa do vértice da parábola, é a metade do ICC, é a metade da corrente de curto-circuito, é o ICC sobre 2. Ora, quando eu pego ICC sobre 2 e coloco aqui no lugar de I nesta expressão e faço a conta, eu vou chegar a este resultado, que a potência útil é E ao quadrado sobre 4R, ou epsilon ao quadrado sobre 4R. Ou seja, neste vértice da nossa parábola é o ponto onde a corrente é metade da corrente de curto-circuito e a potência é uma potência útil máxima. Então, ó, galera, a potência útil máxima vai ser a força eletromotriz ao quadrado dividido por 4R. Esse R aqui é um R minúsculo, é a resistência interna do gerador. Notem, portanto, que o gerador é capaz de fornecer várias potências ao circuito, que é o que nós chamamos de potência útil. Mas essa potência útil será máxima, será a melhor possível, quando a corrente elétrica for a metade da corrente de curto-circuito. Esse é um resultado interessante que este gráfico nos mostra. Vamos lá, dando seguimento aqui à nossa análise, vamos falar de receptores. Ora, vamos sair do campo dos geradores, que geram a corrente elétrica, que geram a tensão elétrica e alimentam o circuito, e vamos falar de receptores, que na verdade recebem esta energia. Vamos lá. Receptores são aparelhos elétricos que transformam a energia elétrica em outras formas de energia que não exclusivamente o calor. Nós já sabemos que quando há uma conversão exclusiva de energia elétrica em calor, o nome deste fenômeno é efeito Joule, e o aparelho que faz isso chama-se resistor. E aqui os receptores transformam essa energia elétrica em outras formas de energia que não é exclusivamente calor. Vamos lá. Então, por exemplo, nós temos aqui um ventilador abanando aqui as orelhas do nosso cachorrinho. Nós temos aqui uma televisão e tantos outros aparelhos que convertem a energia elétrica em outras formas de energia. No caso do ventilador, há uma conversão de energia elétrica em energia cinética de rotação das hélices do ventilador. Vamos lá. Vamos falar de algumas propriedades dos receptores. Para começar, a corrente vai do polo positivo para o polo negativo, ao contrário do gerador. A corrente diminui sua energia, a voltagem, ao passar pelo receptor. Há um gasto com o trabalho do aparelho. Por exemplo, como eu acabei de dizer, no ventilador, o trabalho é a produção do vento, é o movimento das hélices para produzir vento. Então, um receptor real é aquele receptor que recebe corrente elétrica pelo seu polo positivo. Dentro do receptor, a corrente vai do positivo para o negativo. Tá vendo aqui a corrente no meu desenho é da direita para a esquerda. O receptor também tem uma resistência interna que vai dissipar uma certa quantidade de calor, e a voltagem associada a um receptor é chamada de FCEM, ou seja, é a sigla para força contra-eletromotriz. Enquanto que no gerador
Epsilon representa a força eletromotriz, que é a voltagem gerada pelo gerador. No receptor, nós chamamos de força contra-eletromotriz e vamos simbolizar como epsilon'. Vamos colocar um apóstrofozinho em cima do epsilon para dizer que é a queda de tensão, a tensão consumida pelo receptor. Note que o receptor, por exemplo, vamos lá, o ventilador, ele transforma a energia elétrica em energia cinética de rotação das hélices, mas o ventilador também esquenta. Se ele também esquenta, é porque ele possui uma resistência interna, que nós estamos simbolizando aqui novamente por Rzinho. Então, o receptor real, ele tem uma queda de tensão, há um consumo de tensão, há um consumo de energia, mas também há uma dissipação de energia elétrica na forma de energia térmica, porque ele também tem uma resistência interna, que nós também vamos chamar de Rzinho, de R minúsculo. Ora, como que é então a equação de um receptor? Além do trabalho, como eu acabei de dizer, há a dissipação de energia por causa de uma resistência interna, ou seja, há a geração de calor. Ora, a voltagem associada à resistência interna seria Rzinho vezes I. Então, a voltagem total gasta pelo aparelho, a voltagem que entra nele, vai ser o quê? U igual a epsilon menos Ri mais Ri. Ó, galera, aqui tem um errinho, não é menos, é mais. Tive que fazer aqui uma ediçãozinha no vídeo, porque no slide está epsilon menos Ri, e não, a equação do receptor é U igual a epsilon mais Ri. Esse epsilon aí seria a força contra-eletromotriz, que é aí a tensão consumida no receptor, e o que vai transformar a energia elétrica em outras formas de energia, que não é o calor, e R vezes I representa aí a tensão sendo consumida e transformada na forma de calor. Então, ó, voltando aqui para o nosso slide, a tensão total que é consumida, né, a tensão total que é consumida em um receptor tem duas partes. Ri, que é a tensão consumida na parte ali do efeito Joule, a resistência interna do receptor, a transformação de energia elétrica em calor, e esse epsilon representa ali a transformação da energia elétrica em outras formas de energia, em luz, em movimento, em som, a depender de qual é o aparelho, se é uma televisão, se é uma máquina de lavar roupas, enfim. Então, a equação de um receptor é U igual a epsilon, que é a força contra-eletromotriz, mais Ri. Não confunda com a equação dos geradores, que é U igual a epsilon menos Ri. Da mesma forma, quando você olha para um gerador, você tem que pensar que ali está sendo gerada uma tensão elétrica, e aí a tensão fornecida para o circuito ela é menor do que a tensão gerada, porque existe uma resistência interna. Quando você pensa em receptor, seu raciocínio deve ser, bom, é um aparelho que vai transformar a energia que chega em outras formas de energia. Então, ele vai receber uma energia elétrica, vai transformar essa energia elétrica em algum trabalho, e está ali o epsilon, né, que é o movimento das partes do ventilador e tal, e tem também um R vezes I, que é quando o aparelho esquenta. Ao receber a energia elétrica, ele acaba esquentando. Portanto, a equação do receptor é U igual a epsilon mais Ri, enquanto que no gerador, U igual a epsilon menos Ri. Precisei fazer essa pausa porque havia ali, ou há ainda, um equívoco no slide. Bom, continuando. Ora, os receptores também têm rendimento, que também é a energia útil sobre a energia total. E aí podemos chegar a esta expressão, eta, que é o nosso rendimento, igual a epsilon' sobre U. O epsilon' é a força contra-eletromotriz. E o U é a tensão total no nosso receptor. Da mesma forma, ó,
o rendimento eta pode ser a potência útil sobre a potência total. A potência útil, ela vai ser a potência dissipada novamente, como é um resistor, R vezes I ao quadrado. A potência útil é epsilon' vezes I. Esse epsilon' representa a força contra-eletromotriz. E da mesma forma que eu demonstrei lá para os geradores, a potência total é a potência útil mais a potência dissipada. Isso faz todo sentido. A potência total em um receptor é a potência que de fato foi útil, no caso do ventilador, que de fato gerou vento, mais aquela potência que foi perdida na forma de calor, porque o ventilador ele acaba esquentando. Então, a potência total em um receptor é a potência que de fato foi útil para realizar aquele trabalho, mais a potência dissipada na forma de calor. Ora, o gráfico U versus I de um receptor, já que a equação geral de um receptor é U igual a epsilon' mais R vezes I, então isso aqui eu tenho uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, esse gráfico vai ser uma reta. E o coeficiente angular, que é a resistência interna, é um valor positivo. Portanto, esse gráfico é uma reta crescente. Notem que eu estou fazendo aqui um gráfico da voltagem total consumida em função da corrente elétrica. Na aula de hoje, nós falamos um pouquinho sobre geradores e receptores. Geradores geram energia, receptores recebem, consomem e transformam essa energia elétrica em outras formas de energia. Tanto o gerador real quanto o receptor real possuem resistência interna. A equação de um gerador real, U igual a epsilon menos R vezes I, de um receptor real, U igual a epsilon mais R vezes I. Nos dois casos, R representa o Rzinho, o R minúsculo, representa a resistência interna. O epsilon, no caso de um gerador, é a força eletromotriz. O epsilon', no caso de um receptor, é a força contra-eletromotriz. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades das próximas videoaulas e de compartilhar esse vídeo para dar aquela força. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Até a próxima!